Muitos jovens já passaram por isso. Chega a hora de fazer vestibular e eles não decidiram que profissão seguir. Pior ainda é quando você termina a faculdade e continua sem saber se fez a opção certa. Ou quando você trabalha numa empresa com aquela sensação que está sendo mal aproveitado. A escolha de uma profissão é um passo importante e deve levar em conta as aptidões e o perfil de cada um. Hoje a gente conversa com um profissional que ajuda as pessoas a escolherem o caminho certo na hora de atuar no mercado de trabalho. O consultor em desenvolvimento de recursos humanos, Jorge Matos. Bom, a coisa que a gente mais vê são pessoas que estão numa empresa insatisfeitas, mal aproveitadas, o jovem que tem dúvidas sobre qual profissão ele vai seguir. Por que isso acontece? As pessoas não se conhecem assim tão bem? O processo de se conhecer pessoalmente é uma coisa extremamente dramática. Ou seja, é muito fácil olhar para as outras pessoas, mas é difícil olhar para si. E existe hoje ferramentas que podem estar ajudando exatamente dentro dessa linha. Mas o processo é extremamente dramático. Bom, o Jorge fez comigo meu perfil pessoal e eu queria que você explicasse justamente isso. É uma ferramenta que vem sendo usada no mundo inteiro já. E o que esse perfil que vocês tratam, como é que esse perfil ajuda a gente a saber se a gente está no lugar certo, se a gente é adequada para aquele tipo de cargo? Ok. A nossa empresa é uma empresa especializada, ela está hoje em 47 países, em mais de 30 mil empresas nesses 47 países. E essa tecnologia, ela surgiu em 1926 e ela tem como objetivo identificar as principais características das pessoas. É um instrumento extremamente simples, como você próprio viu, não leva mais do que 10 a 15 minutos para o preenchimento. E nós pegamos essas informações e jogamos no computador. É processado um relatório com as principais características comportamentais dessa pessoa. E aí temos uma outra ferramenta, que é a análise humana do cargo, que define o perfil da função. De modo que, na medida que eu tenho o perfil das pessoas e tenho o perfil da função, eu posso comparar uma coisa com a outra e verificar o quanto é adequado ou inadequado essa pessoa para aquela função específica. Pela sua experiência, acontece muito da pessoa estar com um perfil dela muito diferente do perfil que ela deveria ter para aquele cargo? Olha, vai depender de empresa para empresa, de situação para situação. Mas a grande frequência é das empresas que não se preocupam muito com o processo de seleção, termina sendo uma atividade secundária, e aí não aplicam os instrumentos de maneira adequada e o processo não é feito de maneira adequada. Nesses casos, você pode ter 70% ou 80% às vezes de inadequação. Quando uma empresa tem uma preocupação muito grande com isso, isso vai diminuindo. Mas a grande tendência é que talvez mais de 70% das pessoas, de maneira geral, estejam mal alocadas nas suas funções. E como está acontecendo no mundo, mas não consegue fazer nada para mudar as coisas? Nem às vezes para ela própria, tá certo? Nem para o ambiente que ela está inserida. E o terceiro grupo são as pessoas que conseguem perceber tudo isso e fazem alguma coisa a respeito. Então o primeiro bloco de trabalho é exatamente sensibilizar as pessoas para todo esse contexto hoje de mundo, de globalização, de energização das pessoas e de necessidade dela orquestrar o seu relacionamento, por exemplo, com as tecnologias da informação. Depois, no segundo bloco, o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar para essa pessoa o relatório com o perfil, com a análise do perfil pessoal. Ela vai fazer uma leitura do seu perfil e nós vamos ajudar, a partir desse momento, ela a entender uma série de características a seu próprio respeito. Certo? Então, que tipo de tendência de trabalho ela é mais adequada? Que tipo de ambiente é mais adequado, que tipo de pessoas podem vir a complementá-la, o que tipo de trabalho ela sente mais prazer, o que estimula mais, o que estimula menos. Então, nesse segundo bloco, o objetivo é ajudá-la a entender quem ela é e ver o seguinte, qual é o business dela pessoal, qual é o negócio dela pessoal, o que ela pode oferecer para a empresa e para o mercado de trabalho. No segundo bloco, no terceiro bloco, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar ajudando essa pessoa a definir qual é o perfil da função que ela exerce ou de uma função desejada. Se ela está dentro de uma empresa, ela vai verificar o seguinte, qual é o perfil da minha função? E aí nós temos um instrumento adequado que possibilita isso. Se ela, por exemplo, é uma pessoa que está querendo colocar o negócio, qual é o perfil do empresário para aquele tipo de negócio? E aí, o que você tem? Ela tem um perfil pessoal e tem o perfil ou da situação atual do trabalho dela ou um perfil desejado. Ela vai comparar uma coisa com a outra e verificar quais são o intervalo, né, a lacuna existente entre o seu perfil pessoal e aquele desejado. E aí entramos no quarto bloco de trabalho, que é exatamente desenvolver essa pessoa. Ou seja, ela sabe quem é e sabe agora o que precisa ser feito. E aí nós começamos a fazer todo um trabalho de desenvolvimento nos pontos que ela precisa fundamentalmente trabalhar.
E por último, que é absolutamente fundamental, é ela ter a sua própria visão de futuro. Porque qual é o pressuposto da nossa consultoria? Se ela não tem desconforto na situação atual e não vê o futuro de maneira positiva, estimulante, ela teoricamente ela não muda. Mas se ela consegue perceber que o contexto é de mudança, mas ela vê perspectiva no futuro, qualquer esforço que ela venha a fazer vai ser compensativo, porque ela vai estar chegando àquilo que ela gostaria. Bom, depois que eu li aí alguns panfletos da sua empresa, eu percebi que o interessante é que às vezes a gente acha que está na profissão errada, como assim, eu sou jornalista, não deveria ser jornalista, mas às vezes a gente está na função errada, não é? A grosso modo, uma pessoa que tem horror a sangue pode ser médica? Com certeza. Essa é uma questão interessante e ocorre com muita frequência. Por quê? As pessoas, o processo de escolha de uma formação acadêmica e de uma função que ela vai exercer é extremamente dramático. Quando você está no seu primeiro grau, teoricamente você não tem opção. Quando você sai para o segundo grau ou para o terceiro grau, para a universidade, aparece um leque de opções em torno de 1.800 formações técnicas e acadêmicas. Então, o desconforto da escolha, ele é natural e é natural para todo mundo, porque no início da sua vida você só tem uma opção, que é fazer o primeiro grau, e depois são muitas as opções. Mas mais do que isso, essas 1.800 formações, de maneira geral, elas se desdobram em mais de 8.000 funções. De modo que é um leque de possibilidades absolutamente fantástico. E aí o que acontece, seja com jovens, seja às vezes já com um profissional, às vezes já numa certa idade? Ele escolhe, por exemplo, uma formação acadêmica. Ao escolher uma formação acadêmica, ele se fixa numa das funções da formação acadêmica e percebe que às vezes ele não tem nada a ver com aquilo. Ao perceber, ele desiste daquela formação acadêmica, certo? E esquece que existem outras funções que ele pode estar exercendo com aquela formação acadêmica. Exemplo, quando se pensa no engenheiro, se pensa em alguém que esteja calculando, projetando. Nunca se pensa, por exemplo, no engenheiro como um executivo, como supervisor, como às vezes até como um vendedor. Eu estou trabalhando para uma empresa agora e nós estamos contratando exatamente engenheiros para trabalhar em áreas de venda. Então, esse sentimento ele não é claro para as pessoas. E aí veja, então, se eu sou engenheiro, eu tenho que ser isso. E não é verdade. Então, a escolha da formação acadêmica é uma coisa que você tem que ouvir a sua emoção,